Hello my friends and welcome back to another video. Let's go to part 2 of that video I made, I think last week. Vamos para a parte 2 daquele vídeo que eu fiz na semana passada falando de perguntas comuns em conversas do dia a dia em inglês. Are you ready? So let's get started. A primeira pergunta bem basicão é Where are you from? De onde você é? É bem comum você começar a ter uma conversa com isso, né? Where are you from? What's your name? Where are you from? Ao que você pode responder I'm from e aí o nome do lugar. Se você estiver dentro de um país, aí você vai dizer I'm from e o lugar do país que você é, né? Caso isso já esteja subentendido, se as pessoas não sabem realmente de onde você é, de que país você é, aí você fala do país que você é. Então, se você estiver lá nos Estados Unidos, você vai dizer I'm from Brazil, né? Mas se você já mora muito tempo lá e tal, where are you from? Sei lá, você entende que a pessoa está perguntando de onde, mas de que região aqui você é, aí você vai dizer o lugar que você mora. Ou, se você quiser falar também originally I am from Brazil, né? Originalmente, né? Na origem eu sou do Brasil, but now I live here. Mas agora eu moro aqui. Então, vamos para a próxima perguntinha comum. How did you learn English? Essa pergunta é bem comum e aí você pode ficar pensando, mas eu não vou perguntar isso para um americano, como ele aprendeu inglês. Sim, você não vai, mas lembre-se que não são apenas americanos que falam inglês e sim pessoas do mundo inteiro, principalmente pessoas que visitam o Brasil, são de diversos lugares do mundo. E aí você pode perguntar numa conversa, How did you learn English? Como você aprendeu inglês? How did you learn English? How did you learn English? Então, algumas respostas comuns até para você mesmo utilizar. I studied English in school and took a course. Eu estudei inglês na escola e fiz um curso. I studied English in school and also took a course. Você pode usar also, né, para dizer eu estudei na escola e também fiz um curso. Então, só lembrando aqui, I studied, né, no passado, studied, porque study today, studied yesterday. Take a course é fazer um curso, então não é make que se diz em inglês, né? É take a course. Por isso, took a course, took, porque took é um verbo irregular, então ele não tem a terminação ed no passado. Então, I took a course, eu fiz um curso. Para você ser bem curto e grosso, caso você não queira pensar muito numa resposta, a pessoa fala para você, How did you learn English? Você pode falar, I took an online course, eu fiz um curso online. Muito bem, vamos ver mais um exemplo de resposta. I learned online and by practicing alone. Ou seja, learned é o passado de learn, né? Aprender, learn, ensinar, teach, e aí o passado de learn é learned, com ed no final, mas se pronuncia learned, né? Não é learned, e sim learned, ok? Então, I learned online and by practicing alone, e praticando sozinho, que é o que a maioria das pessoas fazem hoje em dia. Próxima pergunta, que é bem comum, what do you like to do? O que você gosta de fazer? What do you like to do? O que você gosta de fazer? Fala aí, what do you like to do? I like watching TV shows and relaxing at home. Ou I like playing soccer. Então você percebeu que eu falo I like e depois o próximo verbo vem no ing, né? Então, o like é um verbo que aceita isso e é comum as pessoas usarem. Então, I like dancing, eu gosto de dançar, mas aí você pode utilizar, ao invés de I like to dance, você pode dizer I like dancing. Então, você vai dizer, neste caso, I like watching TV shows and relaxing at home. Eu gosto de assistir shows de televisão, né? E relaxar em casa. Ou, por exemplo, I usually just hang out with friends. Ou seja, eu geralmente passo tempo com meus amigos. Lembrando que essa expressão hang out é passar tempo, ela não tem uma tradução específica em português, assim. Então é ficar com seus amigos, passar tempo com os amigos, né? Nesse caso aqui, passar tempo com os amigos, hang out with your friends. Então, ficar com seus amigos, passar tempo com seus amigos. Hang out with your friends. Ou I don't have time to do anything. Ou seja, eu não tenho tempo de fazer nada. Que é uma mentira. Todo mundo tem tempo de fazer alguma coisa legal, né? Por mais ocupada que a pessoa seja, ocupado, busy que a pessoa seja, ela sempre consegue dar um jeito de fazer alguma coisa legal. Essa frase não faz sentido
para você nem para mim, mas talvez alguém possa utilizá-la. Próxima perguntinha é se você vê que alguém precisa de ajuda, ou você trabalha numa loja, ou qualquer coisa assim, você pode dizer Can I help you with anything? Posso te ajudar com alguma coisa? Can I help you with anything? E aí a pessoa pode te responder No thanks, I'm just looking. Quer dizer, não obrigado, eu estou apenas olhando. No thanks, I'm just looking. Ou talvez, se ela precise realmente de alguma coisa, ela fala Yes, do you have alguma coisa? Então, por exemplo, você tem essa camiseta aqui, ou essa camisa em um número maior? Yes, do you have this shirt in a bigger size? Sim, você tem essa camisa num tamanho maior? Yes, do you have this shirt in a bigger size? Ou, por exemplo, agora estamos falando de especificamente uma loja, né, que a pessoa quer experimentar alguma coisa. Então, experimentar, try on. Então, você pode falar, por exemplo, Yes, can I try this on? Sim, posso experimentar isso? Yeah, can I try this on? Ou talvez a pessoa perguntou, né? Can I help you with anything? E você pode perguntar, Yeah, how much is this? Quanto é isso? Sim, quanto é isso? Yeah, how much is this? Outra pergunta legal também é que se alguém for no cinema e aí você encontra essa pessoa depois que ela foi no cinema, você pode falar How was the movie? How was the movie? Lembra daquela pergunta que eu falei How was your day? É mais ou menos a mesma estrutura. Então, how was the movie? Not your movie, but how was the movie? Como foi o filme? How was your day? Como foi o seu dia? Então, se você quer dizer foi demais, it was awesome. It was awesome. Ou foi o melhor que eu vi em muito tempo. It was the best I've seen in a long time. Ou seja, it was the best I've seen in a long time. Foi o melhor que eu já vi em muito tempo. Ou apenas It wasn't bad. Não foi ruim. Mas quando você fala it wasn't bad, que é alguma coisa, it wasn't bad, não foi ruim, você também não está dizendo que foi grandes coisas, né? Então é um comentário meio negativo. Então, it wasn't bad. Ou it was okay, ou it was so-so, para dizer foi mais ou menos. Próxima é quando você chega, né, e vê uma pessoa, ou não precisa ver também, pode perguntar por mensagem e tal, mas what are you up to? Isso é muito comum as pessoas perguntarem, né, em conversação normal. What are you up to? Ou seja, o que você vai fazer, né? Você pode responder, por exemplo, I'm just studying for a test. Eu estou apenas estudando para um teste. Você pode fazer essa pergunta tanto por texto, né, mensagem de texto, text message no WhatsApp, ou também simplesmente chega ali, vê a pessoa e fala What are you up to? Ou I'm getting ready to go out. Ou seja, eu estou me aprontando para sair. I'm getting ready to go out. É que essa pergunta é basicamente a mesma coisa que What are you doing? Mas quando você fala What are you doing, parece uma coisa mais o que você está fazendo, parece que você está que aquela pessoa te deve uma satisfação, algo assim, não sei. E o what are you up to já é uma coisa mais informal, não soa tão, né? What are you doing? O que você está fazendo aí? Ou what are you up to? E aí, o que está aprontando? Sei lá. Enfim, a gente não consegue em português porque a gente vai utilizar a mesma coisa, mas what are you up to é mais legal, digamos assim. E existe uma outra pergunta que é parecida com essa, que é What have you been up to lately? Por exemplo, What have you been up to? Ou What have you been up to lately? As pessoas perguntam quando se encontram para dizer assim, e aí, o que você tem feito ultimamente? O que você tem feito? What have you been up to? Ou What have you been up to lately? Né? Isso numa conversa aí, depois que você se encontrou, depois de um tempo que você não vê aquela pessoa e tal. Então uma pergunta bem comum também. Ficamos por aqui com as nossas perguntas comuns do dia a dia, parte 2. Se você curtiu, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Ninguém compartilha, né? O cara fala, compartilha, as pessoas ficam... Compartilhe se você quiser, deixe seu comentário e me deixa saber aí quais dessas você já sabia ou não. Siga nas redes sociais também, @ingleswinner. Obviamente temos muitas dicas para vocês lá no Instagram e Facebook. I'll see you next class.